O panorama das emissões brasileiras no ano de 2014 ele mostra uma estabilização importante. As emissões brasileiras parecem ter atingido o seu máximo de redução no passado, em função da redução do desmatamento. Tanto é que a redução da taxa anual de desmatamento na Amazônia em 2014, ela acabou sendo compensada por um aumento expressivo das emissões de todos os outros setores, entre eles com destaque o setor de energia. Houve uma queda expressiva do desmatamento de 18% no ano anterior na Amazônia e isso não foi suficiente para fazer uma queda das emissões por conta do aumento das emissões no setor de energia principalmente. Há o maior uso das termoelétricas no país por conta da crise hídrica e o esvaziamento dos reservatórios nos últimos anos. E a outra coisa está relacionada ao transporte, é o uso intensivo do automóvel. A gasolina cresceu 6% e também no transporte de carga, que é centrado nas rodovias, e o consumo de diesel cresceu 6% em 2014 em relação a 2013, e, portanto, esses são os principais fatores que têm puxado as emissões de energia para além do crescimento econômico. Como que a gente se prepara para o momento que a gente vai ter que entregar reduções de emissões de maneira obrigatória perante a Convenção de Clima das Nações Unidas, por uma trajetória em que, por um lado, a gente reduz emissões e, por outro, a gente tem benefícios econômicos. Não basta reduzir o desmatamento para você reduzir as emissões, você tem que tratar dos outros setores também de uma forma mais objetiva. O desmatamento do Brasil precisa ser trabalhado sob duas perspectivas. Primeiro, nós temos que acabar com o que é crime, o que é ilegal. Na Amazônia, os especialistas estimam que cerca de 60% a 65% da taxa de desmatamento anual, está hoje em torno de 5 mil quilômetros quadrados, ainda tem origem legal. Então isso é completamente inaceitável e zerar isso, acabar com isso ou ficar naquilo que a gente chama os níveis residuais do controle do combate à atividade criminosa é um tremendo desafio. Tá? O outro lado da questão é monitorar aquilo que é o autorizado pela lei, o que é passivo de autorização pela lei, e com isso nós precisamos que os estados que são responsáveis pela autorização, supressão de vegetação e pelo manejo florestal direto, tornem disponíveis as informações de maneira transparente, para saber se tudo isso que é autorizado é possível de ser autorizado ou se a gente tem alternativas econômicas para oferecer que não desmate a floresta primária e vamos ter um esforço de promover o uso da terra de maneira sustentável sem derrubar a floresta. O Brasil vai precisar investir cada vez mais em energia limpa. E a gente tem um plano decenal de energia que concentra mais de 70% dos investimentos em combustíveis fósseis. Então o Brasil precisa mudar isso. E isso também está interligado com a adaptação às mudanças climáticas. Nós precisamos nos adaptar a um novo cenário e a forma com que a gente se adaptar vai refletir diretamente nas nossas emissões dos próximos anos e nas emissões para 2025 e 2030. A questão é como dar uma lógica econômica para que você possa convencer que a floresta vale mais em pé, tá? E mais do que isso, tirar o ilegal da história. Esse é o grande desafio, o desmatamento ainda é um grande desafio para o Brasil, tá? Mesmo atingindo os 3.900 km², que é a meta de 2020, ainda é um grande desafio. A gente renovou toda a nossa série histórica, já utilizando para boa parte das emissões os dados do terceiro inventário, então são muito mais precisos. A gente melhorou muito a alocação das emissões nos estados. Você consegue consultar qualquer tipo de informação também pelos estados no Brasil. Além disso, a gente lançou um produto novo, que é o SEG Monitor Elétrico, onde a gente vai monitorar toda a geração de energia elétrica e as emissões numa temporalidade diária. Ou seja, dá para a gente saber todos os dias qual é a emissão que a gente vai ter no setor elétrico. Essas coisas são informações que a gente pode ter de forma diária, pode ter de forma mensal, anual, então vão ajudar bastante a gente a fazer uma discussão sobre o setor elétrico, que vive de decisões do dia a dia. A decisão de acionar ou não acionar uma termoelétrica afeta diretamente as nossas emissões. A gente percebeu que, historicamente, o desmatamento no Brasil ele atingiu um platô. Por exemplo, na Amazônia, a taxa de desmatamento anual está em torno dos 5 mil km² por ano. Isso significa que as medidas de comando e controle elas funcionaram muito bem quando a gente compara com as taxas de 2004, que era em torno de 15 mil por ano em média. Isso funcionou muito bem, teve uma redução de 82% se comparado a 2004. No entanto, novas medidas precisam ser estudadas. Por exemplo, a estratégia de desmatamento zero, que precisa ser implementado de fato na Amazônia, e também novos incentivos econômicos para a economia de baixo carbono. A estratégia de desmatamento zero, uma ideia que pode ser discutida, definição de zonas de livre desmatamento
A exemplo da zona de livre aftosa, nós temos isso para a pecuária, podemos também pensar e começar a desenvolver metodologias para definir as zonas de livre desmatamento na Amazônia. Bom, o setor de agropecuária, né, que foi o setor que o Imaflora ajudou nas estimativas de emissões de gás de efeito estufa, ele não cresceu muito do ano passado para cá, mas o mais relevante foi que a gente fez um exercício de calcular as emissões e o sequestro de carbono no solo. Com esse dado a gente viu que pode ser que aumente 25% as emissões desse setor, porque o nosso solo emite muito carbono, porque tem muito solo degradado hoje no Brasil. Então, reduzindo a degradação das pastagens, reduz significativamente as emissões. No setor total, um aumento de quase 7%, de 6,9%. Na disposição de resíduos também houve uma disposição, um aumento das emissões absolutas em quase todos os setores, né? E aí isso novamente se deu, primeiro, pela uma maior disponibilidade de dados, né, referentes às emissões, o próprio crescimento das emissões de resíduos, né, em geral, e principalmente a implementação de aterros sanitários, que contribui para o aumento do fator de emissão do setor de resíduos. Então foram esses 3 indicadores que mostram um aumento das emissões total para o setor de resíduos. O contexto sobre o que a gente está trabalhando hoje é um contexto bastante diferente do ano passado. A gente tem um marco sobre o qual a gente deve trabalhar e monitorar, que é como faremos para sair de onde a gente está hoje para chegar em 2030 com emissões mais baixas do que as atuais. Como transformar a realidade que a gente tem hoje, de crescimento de emissões, por exemplo, no setor energético, numa trajetória ao contrário, numa trajetória de redução de emissões. O que precisa ser feito em cada um dos setores para que isso possa acontecer e de forma que a gente possa acompanhar isso durante os próximos anos. Os dados do SEG, primeiro, eu acho que ele tem uma transparência e uma versatilidade enorme, então a gente pode não só ver a evolução das emissões, mas ver mudanças na estrutura dessas emissões. Não só tem uma relevância de você olhar hoje, mas como um instrumento de pensar o futuro do Brasil e o futuro das nossas emissões e, o mais importante, o futuro da descarbonização. Qual é o caminho que a gente vai escolher para descarbonizar, que traga benefícios para a sociedade brasileira, para o modo de vida da população, para a economia, para o meio ambiente. Esse tipo de informação mostra 2 caminhos. Um caminho que é do business as usual, que a gente pode optar por não vir a ser o protagonista do mundo com relação à economia de baixo carbono, e também mostra que a gente tem uma oportunidade única de ser o principal protagonista em termos de produção de commodities, especialmente alimentos, commodities florestais, com baixo carbono. A gente tem essas 2 opções. Acho que o que a gente está vendo aqui é que é possível navegar com uma iluminação muito poderosa e que vai nos permitir escolher um caminho vencedor de uma economia de baixo carbono, produção de commodities, onde o Brasil será certamente um dos países mais competitivos do planeta para esse processo. O desafio vai ser a gente conseguir montar estratégias para implementar em grande escala uma agricultura de baixas emissões. Então essa é a novidade que o SEG traz esse ano para a agropecuária, que foca muito na relevância da recuperação das pastagens degradadas para a redução das emissões. Teremos que nos preparar muito nos próximos 4 anos para preparar o Brasil para o cumprimento da sua NDC com a redução de 43% das emissões. Agora, fundamentalmente, eu acho que não é só a NDC. A NDC é um caminho, uma indicação clara de uma mudança de rota de desenvolvimento e de crescimento econômico, onde a economia de baixo carbono passa a ser central nas escolhas e na tomada de decisão de políticas públicas nos próximos anos no Brasil. Em comparação a outros países, o grau de compromisso do Brasil é interessante. No entanto, o que é bom para a negociação, para sentar na mesa de negociação, não é ainda suficiente para o clima. Claro, todos os países têm que fazer mais, têm que reduzir mais as suas emissões, em especial os grandes emissores do planeta, desenvolvidos e em desenvolvimento. Mas o Brasil também pode e deve fazer isso. Por um lado, para o clima é muito importante e, por outro, pelo benefício para a economia do país, para a agricultura, para os investimentos em energia, geração de novos empregos, por exemplo, na cadeia de energia solar, e pela redução maior do desmatamento, pela eliminação do desmatamento do país nas diferentes regiões,
ao invés daquilo que está exposto na meta do Brasil, que é apenas eliminar o desmatamento ilegal e só na Amazônia em 2030. Se você olhar perto do que seria possível fazer internamente, eu acho que é tímido. Mas quando você compara o Brasil com o restante do mundo, no fim é nisso que o Brasil se esconde. O mundo é intensivo em combustível fóssil e o Brasil acaba se escondendo por trás disso. Muito mais do que discutir o medo da mudança climática, é enfrentar as oportunidades que ela também traz do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de novos modelos de produção, de inovação, etc. Então, acho que é muito importante, muito forte esse tipo de iniciativa.